Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa reflexão bíblica deste sábado, terceira semana da Páscoa. Nos propomos a refletir com vocês sobre o evangelho deste dia, João capítulo 6, versículos 60 a 69, como vai ficar aí registrado na vossa tela. O nosso texto de hoje, João 6, 60 a 69, inscreve-se na terceira parte do grande capítulo 6 do evangelho de João, que podemos denominar de sinal do pão, pois inicia-se com o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães, que está lá em João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Segue com o quinto sinal, que é a caminhada de Jesus sobre as águas do lago de Tiberíades, capítulo 6, versículos 16 a 21. Prosseguindo com a grande pregação de Jesus sobre o pão da vida, realizada na sinagoga de Cafarnaum, que vai do capítulo 6 de João, versículo 22 até 71, concluindo com a tomada de posição a favor ou contra Jesus. Então é neste contexto que se encontra o nosso evangelho de hoje. Tanto o início do capítulo 6, que traz a multiplicação dos pães e dos peixes, quanto o encerramento, encontram-se permeados pela temática eucarística, No início do capítulo são os gestos de Jesus que predominam. Então, abre aspas, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Está lá em João, capítulo 6, versículo 11. No final desse capítulo, mais para o final, nós temos palavras. Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está lá em João capítulo 6, versículo 51, primeira parte, e versículo 54. Jesus se faz o pão que sacia definitivamente a fome de sentido, a fome de felicidade, a fome de paz e de amor que a humanidade sente. No entanto, enquanto os gestos, ou seja, a multiplicação dos peixes e pães, comoveram a multidão, como está lá escrito, à vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas diziam, este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Já as palavras que estão lá no final, quem mastiga a minha carne e bebe o meu sangue, provocaram confusão, seja entre os judeus em geral, como entre os próprios discípulos de Jesus. Como está escrito, muitos discípulos que o ouviram disseram então, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Aparentemente, a dificuldade em aceitar a pregação de Jesus deveu-se ao fato de interpretar esse comer, mastigar a minha carne, este beber o meu sangue, como ato de antropofagia, isto é, alimentar-se do corpo humano, biológico, físico de Jesus. Essa má interpretação denominou-se de cafarnaísmo, uma vez que se passou na sinagoga de Cafarnaum, na Galileia. Acontece que, para bem compreender as palavras de Jesus, é necessário ter fé. E o próprio Jesus explica-nos isso, quando ele nos diz, as palavras que eu vos falei são espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Os discípulos precisam de conversão, a fim de compreenderem a missão de Jesus. Eles são ainda carne, ou seja, humanidade fechada em si mesma. Afinal, compreender Jesus é obra do Espírito de Deus. Por isso que Jesus fala que as suas palavras são Espírito, quer dizer, realidade de Deus, e vida, dom de Deus. Quando Jesus fala de fé, está se referindo ao seu modo de ser, ao seu modo de agir. Portanto, ter fé é seguir os critérios, os costumes e os valores que Jesus propôs e defendeu em sua existência entre nós. Aqueles que são prisioneiros de sua autossuficiência, ou seja, da sua carne, não podem compreender e viver aquilo que Jesus diz. Como exemplo máximo dessa dificuldade, o evangelista fará uma anotação no versículo 71, desse capítulo 6, o qual encontra-se fora do evangelho que estamos lendo hoje, dizendo, ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois esse, um dos 12, haveria de entregá-lo. Sendo um seguidor de Jesus desde os primeiros momentos de sua missão,
Judas é uma advertência de Jesus. Abre aspas. Prestem bem atenção. Qualquer um de vós poderá desistir, voltar atrás. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Infelizmente, não são todos os seres humanos que estão dispostos a comer sua carne e beber o seu sangue. Expressão simbólica que significa unir-se a Cristo até fundir-se com sua vida e seu destino. Unir-se a Cristo até fundir-se com sua vida e seu destino. Por isso, a pergunta que Jesus dirige aos 12 é fundamental. Não somente para aqueles, mas para nós também hoje. Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Aliás, em apenas 2 ocasiões, o Evangelho de João faz menção ao termo 12, subentendendo os apóstolos. Isso acontece aqui no capítulo 6, versículos de 67 a 71, que estamos analisando, e João no capítulo 20, versículo 24. Em ambos os casos, sejam os 12, seja Tomé, que aparece lá no capítulo 20 e 24, apresentam-se como os garantes do testemunho apostólico. Testemunho esse que significa aceitar Jesus como o pão da vida. E aceitar Jesus como o pão da vida significa assumir a consequência de ser rejeitado pelo mundo. É o próprio Jesus quem nos alerta mais adiante. Abre aspas. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Ora, porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Está lá em João capítulo 15, versículos 18 a 19. Muito cuidado devemos ter, queridos irmãos e irmãs. Muito cuidado. Afinal, se o mundo não nos rejeita, se o mundo não nos persegue, se o mundo não se incomoda com a nossa presença, é sinal de que somos deste mundo que rejeitou a Jesus. Faça um tesouro da reflexão da palavra do Santo Evangelho deste sábado. Fique sempre conosco. Esse é o canal da Palavra de Deus em sua vida. Deus abençoe a todos vocês.